Olá, aqui é o Sebastião Rodrigues e neste vídeo eu vou continuar compartilhando com você de algumas estratégias que eu utilizo no meu próprio negócio. Eu estou fazendo uma série de vídeos falando sobre indagações, questionamentos, dúvidas e eu creio que pode ajudar, que pode colaborar com você, caso você tenha interesse em ter o seu próprio negócio, empreender e prosperar. Então tem muitas coisas interessantes que eu vou compartilhar com você no conteúdo de hoje. Bom, só quero lembrar de forma bem rápida que eu trabalho por conta própria já faz bastante tempo. Antes de me envolver com essa atividade, eu trabalhava na área de informática e eu tomei a decisão de empreender trabalhando online em tempo parcial a partir de casa por alguns motivos. E eu quero compartilhar com você de uma forma bem resumida. Por que eu me interessei em trabalhar com a atividade que eu desenvolvo hoje? Primeiro, porque eu comecei sem conhecimento. Eu não sabia nada dessa atividade, porque eu trabalhava na área de informática, mas eu fui treinado porque aqui dentro da minha atividade existe mentor, existe o processo de mentoria. Também eu aproveitei o modelo de negócio para não começar do zero e ter que se preocupar em montar sozinho uma estrutura. O que me interessou também é que eu pude trabalhar em tempo parcial, a partir de casa e sem deixar minha atual ocupação. E é uma grande dificuldade que as pessoas têm hoje de montar o negócio próprio e perder o medo de tomar essa iniciativa, porque muitas vezes coloca em risco o que sustenta. Então, trabalhar em tempo parcial, sem necessidade de deixar a atual ocupação, me deu a oportunidade para manter a minha renda até que esse negócio novo pudesse dar bons resultados. Então foi muito interessante esse aspecto para mim. Outra coisa que me atraiu para o negócio foi começar com baixíssimo investimento inicial e com 66,67% de sucesso garantido. É possível mesmo começar um negócio tendo toda essa garantia? Na minha atividade, eu não comecei com risco de 100% do negócio não dar certo. Pelo contrário, eu comecei com garantia de 66,67% e em algum vídeo aqui do meu canal eu explico exatamente o que é isso. Bom, e hoje eu vou compartilhar com você um assunto muito importante, tá? Que fala sobre alcançar objetivos e desejos. E muitas pessoas que começam a trabalhar na minha atividade têm o desejo de ter uma renda melhor para poder investir na qualidade de vida da família. Inclusive, eu quero compartilhar com você de um número, aqui interno que nós utilizamos no dia a dia. Toda pessoa que passa pelo processo seletivo, que quer trabalhar no nosso empreendimento, nós convidamos ele para poder trabalhar com uma meta inicial para ter um bom resultado, que é essa meta que eu quero compartilhar com você agora, de alcançar de 2 a 9 mil reais por mês em um período de 6 meses, ou seja, trabalhando a partir de casa em tempo parcial, sem deixar a atual ocupação, trabalhando online, nós trabalhamos com comércio eletrônico, então ele vai construir essa renda de 2 a 9 mil reais em um período de 6 meses, que é uma renda muito significativa. Então isso é um atrativo para as pessoas que vêm trabalhar comigo e quando eu iniciei, eu também achei bem interessante ter esse retorno. E eu queria falar para você o seguinte, se você está aqui e ainda não é inscrito no canal, faz isso. Faz sua inscrição aqui no canal, ativa as notificações para você receber os novos vídeos que eu estou produzindo, que fala sobre empreendedorismo, desenvolvimento pessoal, crescimento profissional e com orientações de coisas práticas que eu utilizo no meu dia a dia, que me fazem ter um negócio lucrativo e um negócio bem estruturado. Então faz a sua inscrição para receber as novidades aqui do canal. Bom, hoje eu vou falar para você sobre um desejo muito interessante. As pessoas têm várias necessidades, sonhos, objetivos, e esse desejo que eu vou compartilhar com você, ele é um desejo muito interessante para os homens e para as mulheres também, embora muitas mulheres expressam isso de uma forma mais aberta, abertamente, que é o desejo de passar mais tempo com os filhos.
Não somente mulheres, homens também têm esse desejo. Mas eu queria perguntar para você agora, você tem desejo de passar mais tempo com seus filhos? De cuidar melhor dos seus filhos? Principalmente naquela fase de criança, né, de bebezinho, criança, vai chegando ali na fase de adolescente. Quando chega a fase adulta, para pai e mãe, o filho nunca deixa de crescer, né? Mas aí quando ele já tem assim aquela questão da idade, já se torna adulto, ele é capaz de tomar as suas próprias decisões, já conhece um pouco mais sobre a vida, ele se torna mais independente. Mas na fase inicial da vida, muitas pessoas, muitos pais têm vontade de passar mais tempo com os filhos. E é sobre isso que eu quero conversar com você neste conteúdo. Imagina o seguinte, para você que é mãe, para você que é pai, imagina se você pudesse passar mais tempo com seus filhos. Seria uma coisa boa? Seria uma coisa interessante? Então, observa só. Eu vou mostrar para você agora o que poderia acontecer se esse desejo seu virasse realidade. Primeiro, eu queria falar da mãe. A mãe tem a questão de cuidar do bebê, principalmente ali nos primeiros meses com leite materno. E se você pudesse ficar um período maior, fora aquela licença maternidade obrigatória, caso você trabalhe como empregada, né? Tem aquele período padrão. Imagina se você pudesse passar mais tempo para cuidar do seu filho com o leite materno. Seria uma coisa interessante? Para muitas mulheres seriam, porque nós sabemos que o leite materno é a nutrição adequada para o bebê para ajudar na formação do corpinho dele ali, para ele poder ter um sistema imunológico melhor, para ele poder ter mais saúde. Então, muitas pessoas, principalmente mulheres, que têm que se ausentar depois que termina o período de licença maternidade, voltam para o seu trabalho, mas não conseguem fazer do jeito que queria. Não deixam de ter cuidado com o filho e cuidar da amamentação, mas se pudesse, teria um período maior. Então esse é o seu desejo, se você é mulher? Outro desejo de passar mais tempo com os filhos também é interessante para aproveitar aquela fase de criança, que é uma fase diferenciada, né? Uma fase importante, porque depois vira adulto, a maior parte da vida nossa é como adulto, né? Então a fase de criança é uma fase que as pessoas gostam de ter esse cuidado de passar com os filhos. Também você passando mais tempo com os filhos vai ajudar no desenvolvimento escolar, principalmente para ele tomar consciência de que estudar é importante para a sua carreira profissional, para o seu conhecimento. Muitas pessoas não priorizaram isso, porque não tiveram oportunidade, não conseguiram cuidar de você. Vamos supor que seus pais não puderam dar esse privilégio para você de passar tempo e de incentivar você de estudar. Aí o que acontece? As pessoas começam a trabalhar muito cedo em trabalhos que não têm uma boa remuneração, que não têm uma boa projeção de futuro, de renda, de qualidade de vida, e isso prejudica. Então, se você pudesse aconselhar o seu filho ali nos primeiros anos de estudo para que ele pudesse levar a sério os estudos para futuramente ele fazer uma faculdade, fazer uma pós-graduação, ganhar conhecimento estratégico para poder montar o próprio negócio e não ficar com um trabalho que não dê uma renda interessante. Então, ficar com os filhos para incentivar no estudo é algo bom, porque precisa corrigir, ajudar a fazer as lições de casa, precisa se preocupar se ele está indo bem nas provas. Então, é um desejo de muitas pessoas, tanto pais como mães, de estarem com seus filhos para ajudar nas atividades escolares. Outra coisa que é interessante, se você puder passar mais tempo com seu filho, é fazer cursos complementares e esporte. Olha que interessante se seu filho puder fazer um bom curso de inglês, fazer curso de teatro, fazer curso de música, praticar um esporte, fazer um judô, um futebol, uma natação, qualquer tipo de esporte. Então, se você puder acompanhar esse seu filho, levar ele ali lá na academia, levar ele na escolinha, seria algo interessante. Ele iria crescer uma criança vivendo novas experiências para poder se tornar um adulto melhor, um adulto mais saudável, um adulto com mais conhecimento. Outro motivo também que é interessante que é educar os filhos com os princípios éticos
e religiosos. Olha, se você tem que sair de casa muito cedo, ou melhor, com o seu filho muito novinho, para voltar para o trabalho, e você não consegue ali nos primeiros anos, vamos colocar aí nos seus primeiros 7 a 10 anos, estar presente com seu filho nessa fase inicial, quais são os valores que ele vai ter como referência? Qual o valor que ele vai ter de mulher, se for uma menina? Qual vai ter a referência de homem, se for um menino? Se você não puder estar presente com ele, será que criado, de repente, nas creches ou somente nas escolas, ou talvez com um avô dando assistência, um tio dando um apoio, será que você vai conseguir mostrar para ele os valores reais da vida? E os seus valores religiosos? Será que você vai conseguir transmitir para ele esses valores se você não tem condições de passar mais tempo com ele? Então, é uma coisa que você precisa avaliar e é uma coisa interessante. Um outro motivo também é que se você puder ficar com seu filho e caso ele precise de cuidados especiais em relação à saúde, você vai ter mais tempo de levar ele ao médico, fazer tratamentos. De repente ele precisa de uma alimentação mais específica, mais restrita, então você vai cuidar da alimentação dele direitinho para ele crescer e virar um adulto mais saudável. Muitas pessoas hoje não conseguem levar o filho numa consulta, levar o filho para fazer um tratamento que depende de atenção e tempo, porque tem que voltar para o trabalho, não pode se ausentar tanto como o filho merece de atenção. Então esse é um outro motivo. Uma outra questão que também as pessoas levantam é o seguinte: a necessidade de uma criança em relação à demonstração dos pais de amor, carinho e segurança é algo extremamente importante ali nos primeiros anos. Então é algo que pesa para formar um adulto com uma questão mais saudável a nível sentimental e não ser aquela pessoa tão dependente, aquela pessoa de repente que pode desenvolver depressão, tristeza, angústia, porque as necessidades de amor, carinho e segurança, principalmente na fase inicial, você conseguiu suprir. Algo importante. Também você vai desenvolver um relacionamento melhor com seu filho. E esse relacionamento, ele extrapola para ser um relacionamento não só de pai e mãe, mas um relacionamento de amigo, um relacionamento que ele pode confiar, e aí você vai poder ajudar ele a criar autoridade em relação a você, porque os filhos precisam. Quem manda na casa? Quem manda na casa são os pais, e os filhos têm que obedecer os pais. Então essa questão da autoridade, de você mandar e ele obedecer, isso precisa acontecer na sua casa. Claro que com muito diálogo, muita atenção, mas você como adulto tem consciência do que é a vida. A criança não, então você precisa exercer a sua autoridade. Passando mais tempo com seu filho, você vai conseguir isso. Você vai conseguir também ensinar para ele que a disciplina é importante e que ele pode confiar em você. Pode confiar em você para os momentos difíceis que a vida tem, não é isso? Ele vai viver coisas difíceis. Quando ele começar, então, a sair da fase de criança, virar adolescente, tem muitas influências negativas. E será que ele vai confiar mais em você ou confiar em um estranho? Então, você pode desenvolver essa confiança com o seu filho para que ele veja você como pai, você como mãe, uma pessoa amiga, que ele pode se abrir, falar dos seus sentimentos, falar das suas necessidades, das coisas difíceis que ele está passando, para que vocês possam buscar uma melhor solução. Porque se isso não acontecer, ele vai se aconselhar com outras pessoas, que podem ser pessoas que não queiram o melhor para a vida dele. E um outro item que eu quero comentar com você que é muito importante é esse daqui. Você vai ajudar ele a se tornar um adulto mais confiante, mais seguro e mais independente. Existem muitos marmanjos que já passaram aí da fase de adolescente, jovem, chegaram na fase adulta e são totalmente dependentes dos pais. Por quê? Passaram a vida toda não tendo ali uma referência do que fazer, de como tomar decisões e acabaram ficando ali dependente dos pais. Então, tudo isso é importante quando você
alcança, quando você tem esse privilégio de passar mais tempo com os seus filhos. E qual é o sentimento de um pai, de uma mãe, que consegue ficar mais tempo com os filhos? Vou mostrar aqui para vocês 3 sentimentos que são importantes, que acontecem com as pessoas que realizam esse desejo. Primeiro, que a pessoa se sente uma pessoa mais zelosa. Pessoa mais zelosa é aquela que demonstra mais atenção e demonstra mais cuidado. Isso transparece quando você passa mais tempo com seus filhos. Ou melhor, você tem mais oportunidade de demonstrar que você é uma pessoa zelosa. A pessoa também se sente mais realizada, ou seja, ela se sente satisfeita com o que ela conquistou, com esse direito de passar mais tempo com o filho. Também ela se sente que conseguiu realizar o seu propósito, o seu objetivo, que seria cuidar do filho e preparar ele para a vida. Também a pessoa se sente alegre, com aquela sensação de contentamento e felicidade. Ela se sente uma pessoa satisfeita. E você quer se sentir assim? Você quer se sentir assim em relação aos cuidados com seu filho? Então, em resumo, uma pessoa que passa mais tempo com os seus filhos, ela se sente zelosa, ela se sente realizada e ela se sente uma pessoa mais alegre. Então, esses sentimentos são para as pessoas que estão passando mais tempo com seus filhos. Agora, o que está impedindo você de realizar isso? De dar mais atenção para os seus filhos? Eu vou mostrar aqui alguns impedimentos. Primeiro, é que o casal precisa trabalhar muitas horas, ou os dois trabalhar, para poder garantir o sustento da família. Ou seja, pesa aí a questão da parte financeira. Se um somente trabalhar, e aí tanto faz se é o esposo que está trabalhando ou a esposa que está trabalhando, tanto faz se é o marido que fica em casa ou a esposa que fica em casa, cuidando dos filhos, não tem diferença nenhuma. Mas, nesse exemplo que eu estou passando aqui, se somar só o salário de uma pessoa, não consegue prover o sustento da família. Então, os dois são obrigados a trabalhar, e aí o que acontece? O filho tem que ir para a casa de alguém, para a casa da tia, da avó, tem que ir para uma creche, ficar em tempo integral, porque os dois estão trabalhando porque precisa garantir o sustento. Também existe a carga horária que é rígida e flexível. Normalmente, quem trabalha em horário comercial, de 8 às 18, ou trabalha por escala, tem sua vida toda complicada e não pode ceder tempo para o filho, porque é obrigado a cumprir o horário estabelecido por aquela empresa onde ele trabalha. Trabalhar muitas horas por dia também impede você de ficar com seu filho. Olha, no mínimo, se você trabalha de 8 às 18, são 10 horas que você fica envolvida com seu trabalho. Tirando aí o tempo de preparação e deslocamento, dependendo se você tem que pegar metrô, tem que pegar ônibus, tem que pegar trem, aí você vai passar em média aí 13 horas ausente da sua casa em função do seu trabalho. Então isso faz você passar menos tempo com os seus filhos e também perder muito tempo com deslocamento. Você trabalha longe de casa, tem que pegar ônibus, metrô, com esse trânsito que só aumenta engarrafamento, acaba tirando o seu tempo para ficar com seus filhos. E outra coisa também é aquele tempo que você precisa tirar para cuidar das atividades domésticas. Imagina, se você trabalha o dia todo, seu esposo também trabalha o dia todo, chega em casa, vocês têm que cuidar das atividades domésticas, sobra menos tempo para ficar com os filhos. E pior ainda, né? Você não tem recursos para poder pagar uma limpeza, uma faxineira, uma pessoa que possa dar um auxílio ali nas atividades domésticas para poder você ficar um pouquinho mais relaxada para cuidar do seu filho. E também você precisa estudar, fazer um curso de aperfeiçoamento, fazer um mestrado, uma pós-graduação, uma faculdade, e acaba que você trabalha o dia todo, chega em casa, ou melhor, vai direto do trabalho para a faculdade, para um curso, e aí você passa também parte da noite fora e você não vê os seus filhos crescer, você não está presente na vida deles. Então, tudo isso impede você de ter mais momentos com seu filho. Agora, eu vou falar para você uma coisa aqui muito interessante. Do que você não precisa
Vou falar de uma coisa muito importante, do que você não precisa agora. Vamos eliminar uma coisa que você não precisa, que iria te atrapalhar de você ficar mais tempo com os filhos. Você não precisa de um negócio próprio com uma carga horária de trabalho muito grande e inflexível. Eu não sei se você já pensou, se você hoje trabalha como empregado ou empregada, ou se você é autônomo, de repente você não está tendo um bom resultado no seu trabalho, autônomo, você não pensou em ter um próprio negócio, outro negócio, ou se você trabalha como empregado, em sair do seu trabalho e fazer um trabalho paralelo. Não adianta entrar em outra oportunidade que tenha uma carga horária rígida, grande, inflexível e pior ainda, que você ganhe pouco. Então você não precisa disso. É um dos itens que pesa muito na hora de avaliar uma nova oportunidade. Então qual é o problema que você está enfrentando hoje que te rouba o tempo de ficar com os filhos? Primeiro, já comentamos anteriormente, mas reforçando, cumprir uma carga horária muito grande. E aí a gente volta naquela questão da carga horária administrativa e a carga horária comercial. A comercial é pior, né? Porque a pessoa trabalha durante a semana e tem que também trabalhar no sábado. Quem trabalha então em shopping é complicado. Trabalha às vezes ao domingo, tem uma escala lá bem complexa. Quem trabalha na área médica, quem é médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, é uma rotina muito complicada por causa da escala. Então você vai fazer o quê? Pensar nisso. Pensa nisso então. Está atrapalhando cumprir a sua carga horária, roubando o seu tempo para ficar com seus filhos? É um problema. O outro problema é que se você é empregado, então você é dependente das condições do empregador. Essa dependência obriga você a ficar num trabalho, cumprir uma carga horária que você não quer por causa da parte financeira. E outro problema também é a falta de liberdade que você tem sobre o seu tempo. Isso porque você não consegue, muitas vezes, negociar flexibilidade de tempo na empresa onde você trabalha e também dependendo do trabalho por conta própria que você exerce. Imagina se você pudesse chegar lá para o dono da empresa e falar assim, olha, eu quero negociar com você uma carga horária de trabalho mais flexível. Eu não quero trabalhar na parte da manhã porque eu quero ficar por conta de cuidar do meu filho. À tarde eu coloco ele na escola, então eu venho trabalhar a parte da tarde e à noite eu trabalho em tempo parcial a partir da minha casa em home office. Será que você tem essa liberdade? Talvez você não tenha. Então, em resumo, qual é o seu problema? Por que você não consegue passar mais tempo com seus filhos? Primeiro que você precisa cumprir uma carga horária grande, depender de alguém para prover o seu trabalho e a falta de liberdade de não poder escolher o seu próprio tempo. E qual é o sentimento de uma pessoa que tem esse desejo, mas que não consegue realizar? Eu vou mostrar para você aqui 3 sentimentos que não são bons, mas que acontecem com as pessoas que não realizaram este grande desejo. Primeiro, ela se sente uma pessoa apreensiva, que é aquela pessoa que tem receio, que tem cisma, é aquela pessoa que fica preocupada com o que pode acontecer. E isso é um sentimento ruim e é um sentimento verdadeiro. Imagina a sua cisma. Será que seu filho está sendo bem educado? Será que os princípios éticos, morais, os princípios religiosos que eu acredito estão sendo transmitidos a ele pelas pessoas que estão cuidando dele? Então a pessoa fica com essa cisma. A pessoa também se sente arrependida, que é aquela pessoa que sente remorso, aquela pessoa que sente mágoa em deixar de fazer algo, ou porque fez algo que não devia. E também ela se sente culpada de ter errado em alguma coisa. E essa é a pessoa que é arrependida. Isso pode acontecer com você? Talvez você já tenha filhos, talvez você se sinta assim. Você que é pai, talvez você se sente arrependido de não ter a oportunidade de ter passado o tempo com um filho que já é mais velho, por exemplo. Você não cuidou dele, você não ensinou princípios, você não exerceu a sua autoridade, então você vai se sentir
uma pessoa arrependida e também se sente uma pessoa culpada. Porque quando você tem uma criança, você é responsável por ela e você é responsável por cuidar dela, tanto da parte emocional como também da parte física, para que ela não venha sofrer nenhum dano emocional ou dano físico. E também a pessoa que se sente culpada é aquela pessoa que tem aquele sentimento doloroso de quem se arrependeu de suas ações. Então, em resumo, quando uma pessoa não consegue passar tempo com os filhos, ela se sente uma pessoa apreensiva, se sente arrependida e culpada. E você? Como você está se sentindo em relação aos filhos? Se você já tem um filho mais velho, como é que você está se sentindo em relação ao seu filho mais velho e o que você poderia evitar para o seu filho mais novo? Então, vamos pensar agora em solução para você poder realizar esse desejo? Qual é a solução, então? É trabalhar em tempo parcial, mas ter um negócio lucrativo, um negócio que te dê duas coisas importantes, que são dois benefícios indispensáveis para quem quer ter qualidade de vida, que é recursos financeiros e tempo livre, em abundância, em grande quantidade, ou seja, ter tudo o que você precisa para ter um bom padrão de vida, mas ter também tempo livre para fazer as coisas que você quer. Então, um negócio que te dê esses dois itens é um bom negócio, é um negócio que vai dar condições para você ter mais tempo com seus filhos. Bom, eu vou comentar com você agora sobre o negócio que eu desenvolvo. Muitas pessoas lá fora, quando conhecem a nossa proposta de parceria, que é uma proposta para trabalhar online em tempo parcial a partir de casa, se interessam pelo nosso negócio por causa desses itens que eu quero compartilhar com você. Primeiro que no meu negócio nós trabalhamos em tempo parcial. Qual é a quantidade de horas interessante para trabalhar na minha atividade? 3 horas por dia, 4 horas em tempo parcial já é o suficiente para se construir um bom negócio. Lembrando que aqui dentro a pessoa começa sem deixar o emprego, mas depois, com o passar dos meses, quando o resultado fica sólido, ela pode então se dedicar exclusivamente à minha atividade e aí ela tem o tempo todo do dia para fazer as coisas que gosta. 4 a 5 horas por dia em tempo parcial já é o suficiente. Também o que atrai as pessoas para o meu negócio é trabalhar a partir de casa. A partir de casa não tem custo e não tem deslocamento. Então você economiza e deixa de gastar tempo em ficar transitando para cima e para baixo para trabalhar. Outra coisa que é interessante é que o casal e os filhos podem trabalhar juntos. Olha só, essa questão também de trabalhar a partir de casa é um item interessante que eu quero comentar com você agora, a possibilidade de você envolver os filhos no trabalho exercido a partir de casa. Que aí é uma coisa interessante que você está trabalhando, está produzindo, mas você está presente ali junto com ele. Principalmente se você já tem aí um filho adolescente, né? Um filho que já passou aí dos seus 10, 15 anos. Então, você tem necessidade de migrar de um trabalho que não está te possibilitando qualidade de vida e quer construir um negócio novo que te dê qualidade de vida, trabalhe a partir de casa e envolva os filhos, que aí eles vão te ajudar em coisas mais básicas e vocês vão passar tempo juntos, mesmo trabalhando e gerando resultado. Outra coisa que é interessante, que no nosso trabalho online nós temos uma plataforma de ensino, que é a nossa faculdade, que é o nosso portal de educação. Todos os nossos empreendedores parceiros trabalham, estudam, né, sem necessidade de ter deslocamento, estudando a partir de casa. Você então a pessoa também tem suporte e orientação e ela consegue também ótimos resultados. Então vou fazer um resuminho agora para você entender os benefícios que existem no meu negócio que atraem as pessoas. Primeiro, elas podem trabalhar em tempo parcial a partir de casa, trabalha o casal envolvendo os filhos para trabalhar juntos, para trabalhar online, aprender pelo EAD, ter suporte e orientações e ter ótimos resultados. Então, estas são algumas dos atrativos para que as pessoas se interessem em trabalhar na minha atividade. Agora, se você quer compartilhar, quer esclarecer dúvidas sobre esse assunto,
Deixa aqui nos comentários. Coloca a sua dúvida que eu vou fazer questão de responder para a gente aproximar o nosso relacionamento. Você pode também fazer a sua inscrição no canal e ativar as notificações para receber os novos conteúdos que eu estou produzindo. E se esse conteúdo ele vai ajudar algum amigo, algum parente, compartilha nas suas redes sociais. Faz essa informação alcançar mais pessoas, que além de ajudar as pessoas, você contribui para o meu canal ficar mais conhecido. Aí você colabora comigo. E eu vou ter condições de produzir novos conteúdos. E outro assunto que eu quero comentar com você, que é muito interessante também, é esse daqui, ó. Muitas pessoas têm esse desejo que eu vou compartilhar com você, que inclusive era o meu desejo também, que era o desejo de como ter um ambiente de trabalho harmonioso e com liberdade de agir. E eu queria te perguntar agora, como que é o seu ambiente de trabalho? Ele é um ambiente legal, um ambiente que ajuda você a progredir, prosperar? É um ambiente calmo, agradável? Você se sente mais feliz com as pessoas com quem você se relaciona? Ou é um ambiente ruim? Então vamos falar sobre esse assunto porque eu tenho alguns pontos muito interessantes para compartilhar com você que vai ajudar você a pensar em coisas diferentes para você poder melhorar a sua vida. Quem tem esse desejo satisfeito de poder ter um ambiente harmonioso e trabalhar com as pessoas que gosta e principalmente ter liberdade, como se sente? Como é que ele vive? Por que a vida dele é prazerosa? Primeiro, porque a pessoa passa a viver com pessoas mais agradáveis, aquelas pessoas que agregam valor e colaboram para o seu desenvolvimento. Eu não sei você, mas estar do lado de pessoas que pensam positivo, pessoas que são empreendedoras, que pensam no futuro melhor, em progredir e prosperar, acaba levando você também a ter atitudes, pensamentos, uma postura melhor. Se você trabalha com pessoas educadas, pessoas que são gentis, pessoas que são agradáveis, o seu ambiente é melhor e você se torna uma pessoa melhor. Quem consegue realizar esse desejo, também ele tem mais prazer no trabalho. E o trabalho deixa de ser um fardo, um peso. Ela passa a ser uma pessoa também mais produtiva, porque um ambiente harmonioso e que também você tem liberdade para agir, faz você querer fazer melhor, com mais qualidade e ter também produtividade. A pessoa também passa a não sofrer pressão para bater metas, principalmente se você é subordinado a um gerente, principalmente se você trabalha no setor comercial, às vezes tem muita pressão para bater metas, e aí você é obrigado a fazer um monte de coisa que você não gosta, trabalhar sob pressão, sob ameaça, trabalhar sobre a ameaça de não alcançar ali a sua cota do mês, e aí o seu resultado vai ficar menor. Então tudo isso é ruim quando não tem um ambiente de trabalho harmonioso. E outra coisa que é interessante, que as pessoas que alcançaram esse desejo, elas têm as suas preferências respeitadas. Preferências religiosas, preferências culturais, preferência de comportamento, preferência de visual. Então, ser respeitado no ambiente de trabalho é algo muito importante que as pessoas que alcançaram esse desejo, elas então usufruem desse benefício. Também, quem já alcançou esse desejo tem as suas ideias e as suas sugestões valorizadas. Olha, não existe coisa pior do que você ser ignorado no seu ambiente de trabalho e as pessoas não te darem voz, não te darem ouvido. Você não pode falar e nem elas te ouvem. Ou seja, as suas ideias, as suas contribuições não são colocadas em práticas porque as pessoas não te ouvem. Talvez por preconceito, talvez porque estão com medo de você ser mais competente de que elas. Então, ser ouvido e ter liberdade de agir é algo importante. Outra coisa que é interessante no ambiente harmonioso, os relacionamentos que começam ali como relacionamento profissional, as pessoas começam como colegas de profissão, colegas de empresa e se tornam depois amigas. Então, o relacionamento ele pode evoluir para amizade. Isso já aconteceu comigo. O ambiente de trabalho que eu já trabalhei no passado como empregado, o ambiente era muito harmonioso e foi evoluindo ali e hoje são amigos
Os meus colegas deixaram de ser só parceiros, né, de profissão e se tornaram amigos. Também, ter um ambiente harmonioso ajuda você a sentir que o seu conhecimento, a sua expertise, ela vai ser utilizada para os benefícios de outras pessoas. Então existe essa questão da contribuição social. Você sente que o que você está fazendo tem valor, justamente porque o ambiente é harmonioso e as pessoas te dão liberdade e te dão ouvido. E outra coisa que é interessante quando você tem essa liberdade de ser ouvido, de colocar suas ideias, é que você pode colocar as suas próprias metas e pode alcançar a renda e os objetivos que você deseja. O ambiente harmonioso propicia isso. Então, como se sente uma pessoa que já alcançou esse desejo? O desejo de poder escolher ter um ambiente harmonioso e também ser ouvida. Primeiro, que ela se sente respeitada, ou seja, ela é tratada com atenção e consideração. É aquela pessoa que é estimada pelas características pessoais, por ser uma pessoa honesta, por ser uma pessoa competente, uma pessoa respeitosa. Ela se sente também compreendida, ou seja, as suas sugestões são ouvidas, as suas ideias são aceitas. E ela também é compreendida quando tem as suas limitações entendidas. Olha só, você não vai saber fazer tudo, mas se tem um ambiente harmonioso, você é compreendido, as pessoas vão entender que aquele erro que você cometeu não foi uma falta de atenção somente, foi uma coisa que aconteceu por algum motivo, mas não faz parte da sua índole, não faz parte da sua característica. Foi realmente um erro de percurso. As pessoas vão entender melhor as suas limitações. O ambiente harmonioso propicia isso. E também você vai se sentir uma pessoa mais apaziguada, ou seja, uma pessoa com paz, uma pessoa que tem um ambiente com harmonia, com calmaria, que tem aquele ambiente de concórdia e tranquilidade. Então, você quer se sentir assim? Você quer se sentir uma pessoa que se sente bem nesse ambiente de trabalho? Então, em resumo, esses são os sentimentos que você vai ter quando você alcançar isso. Você vai se sentir respeitada, você vai se sentir compreendida e você vai se sentir apaziguada, ou seja, com paz. E eu pergunto para você agora, você quer se sentir assim? O seu ambiente de trabalho, ele já está te proporcionando esses itens? Se não, você precisa então entender as coisas que estão impedindo você de alcançar esses sentimentos, que são sentimentos importantes para você viver mais feliz. O que atrapalha você ter essa independência, de ter esses sentimentos, de não ter um ambiente harmonioso que te dê liberdade? Primeiro, é a dependência que você tem de ter um empregador. Se você depende de um emprego, então você precisa se sujeitar às condições de trabalho. E aí, você não vai escolher colega de trabalho, não vai escolher dono, nem gerente, nem cliente, muitas vezes, nem fornecedor, porque você depende desse emprego. Você não pode escolher também ter esse desejo realizado porque existe, às vezes, preconceito dos seus supervisores, preconceitos dos seus gerentes, e aí eles olham para você e talvez por causa das suas preferências, eles têm preconceito, eles não te dão oportunidade por causa da sua crença, por causa da sua raça, por causa da sua cor, por causa da sua classe social. Então, os supervisores dentro de um ambiente de trabalho podem prejudicar você. Outra coisa também são aqueles colegas que não são legais, que não são fiéis, eles são desleais e eles têm falta de ética, eles acreditam que você, com a sua competência, pode prejudicar o crescimento dele, então isso torna um ambiente ruim e você vai estar se sujeitando a ter um ambiente que não é agradável por causa do emprego que você é obrigado a permanecer. Também porque existe cobrança excessiva para alcançar metas, e aí existe aquela pressão, e pior ainda, o ambiente se torna ruim e sem harmonia porque te cobram meta, mas nunca te ensinaram, nunca te deram suporte e orientação para você fazer o seu trabalho. Então, é muita cobrança com pouca orientação e pouco suporte. E também você tem um ambiente ruim quando existe também a falta de liberdade de expor as suas ideias. Então, vamos lá. Do que você não precisa, tá bom? Para você sair dessa, para você
pensar em algo melhor para o seu futuro. Primeiro, vou falar do que você não precisa. Você não precisa de continuar sendo empregado ou ser empregador. Exatamente, você não precisa disso. Como assim, Sebastião? Não ser empregado e não ser empregador? Olha, ser empregado é complicado, porque você tem que se sujeitar às condições oferecidas ao seu trabalho. Mas fique sabendo que ser dono e ter empregado é muito complicado. Os empregados, os colaboradores, eles fazem o ambiente de trabalho ser complicado para o dono da empresa. Em muitos casos, é difícil encontrar mão de obra especializada, então o dono da empresa tem que engolir funcionário que atrasa, que faz trabalho mal feito, que age com grosseria, que age com falta de delicadeza. Por quê? Falta funcionário para aquela atividade, então o dono da empresa tem que conviver com pessoas assim. Então, ter empregado é ruim para quem é dono e ser empregado é ruim para quem é colaborador de uma empresa. Então, as duas situações é ruim e é isso que você precisa. Quer dizer, que você não precisa. Você não precisa continuar como empregado e você precisa não continuar com aquela ideia de ter que contratar funcionários. Mas será que existe solução para isso? Existe. Mas antes eu quero falar para você, rapidinho, resumindo alguns problemas. Primeiro problema de ser empregado. Ser obrigado a conviver com pessoas que você não gosta, por causa da dependência de ter um provedor de emprego para você. Também é um problema a necessidade de ter funcionários, porque exige muito de você montar uma equipe boa, trazer para o seu time pessoas que realmente vão vestir ali a camisa da empresa, vão se identificar com a sua filosofia de trabalho, com a filosofia de trabalho da empresa. E aí você precisa investir na contratação, que não é fácil, e também ter aquela coordenação constante. Então, por que você não tem um ambiente harmonioso? Porque o grande problema, dependência de ter um emprego e também a necessidade de ter funcionários. Então, são esses dois itens que é o grande problema. E se você continuar assim, com esse ambiente desarmonioso, o que pode acontecer com você? E eu queria perguntar para você, você está vivendo num ambiente que não tem harmonia? Como que você acha que sente uma pessoa num ambiente que não é bacana, que não é interessante? Eu vou mostrar para você agora. Primeiro, que a pessoa se sente angustiada. O que é a angústia? É aquela condição daquela pessoa que está muito ansiosa, aquela pessoa que está inquieta e aflita. A angústia é uma ansiedade física acompanhada de dor, de sofrimento, de tormento. Olha que coisa complicada ter um ambiente assim. A pessoa pode se sentir também aquela pessoa colérica. O que é a pessoa colérica? Aquela pessoa que tem um sentimento violento, aquela pessoa que, diante de uma situação de injustiça, ela fica revoltada. Imagina se você está num ambiente onde que o dono da empresa grita com seus funcionários, agride, fala palavrão, chama a atenção de um funcionário na frente dos clientes. E você cresce aquela revolta e você pode até, inclusive, sentir raiva e se alterar e até partir para a violência. Então a pessoa sente uma pessoa colérica, revoltada com aquela situação. E o ambiente ruim também faz a pessoa ficar triste. Triste é aquela pessoa que tem falta de alegria, falta de contentamento e ela se sente aborrecida e desgostosa. Então, resumindo, um ambiente ruim, e se você não tomar a decisão de fazer algo diferente, se você vive essa situação, você vai continuar com esses sentimentos. Vai se sentir uma pessoa angustiada, uma pessoa colérica e uma pessoa triste. Tá? E agora, qual é a solução? Como que nós vamos solucionar o problema de ter um ambiente harmonioso, ou seja, não harmonioso? Como que nós vamos buscar esse ambiente agradável para você poder trabalhar melhor, para você ser ouvido? Vamos lá então? Você precisa de ter liberdade de escolher as pessoas com quem deseja trabalhar. É essa liberdade que vai fazer você ter um ambiente bom, ou seja, não ficar presa
as pessoas tóxicas, as pessoas que são difíceis de conviver. Como que você vai fazer isso? Vou explicar agora para você como que eu resolvi esse problema no meu negócio, tá bom? Primeiro, aqui na minha atividade, não existe empregado e não existe patrão. Ninguém manda em ninguém, todo mundo aqui é independente. Na minha atividade, inclusive é o que atrai muitas pessoas, é que ela passa a ser um empreendedor, ela é dona do próprio negócio e ela toma suas próprias decisões. Ela tem liberdade para conduzir o seu trabalho. Ela traça suas próprias metas, cria os seus próprios horários, define os seus próprios horários de trabalho e também as suas prioridades. E ela consegue construir relacionamentos com base na confiança e respeito. Então, não é nada obrigatório, é algo voluntário, algo que você pode, então, desejar isso, não é imposto, você faz porque você quer, essa questão de desenvolver relacionamentos. Agora, os relacionamentos que nós desenvolvemos aqui na minha atividade são relacionamentos que buscam essa harmonia e busca a satisfação mútua. O que é a satisfação mútua? É a questão da reciprocidade. Eu te trato bem, porque é interessante, e acaba em contrapartida, porque eu sou uma pessoa gentil com você, você também me trata bem, você cuida de mim e eu cuido de você. É a reciprocidade. É o que existe aqui no nosso negócio. Então, resumindo, só para você entender quais são as pessoas com quem eu me relaciono no dia a dia. Como? Se eu não tenho patrão nem empregado, primeiro, eu me relaciono, vamos supor, se você estivesse trabalhando comigo, você iria se relacionar primeiro com uma indústria parceira, que cuida da estrutura do nosso negócio. Então, eu tenho um relacionamento ali de parceria com uma empresa muito grande que já tem mais de 45 anos de mercado, só para você ter noção. No meu negócio, eu tenho também um mentor, que é uma pessoa que cuida de mim, que me ajudou, principalmente quando eu comecei, quando eu não sabia nada dessa profissão, ele me ensinou tudo para que eu pudesse trabalhar a partir de casa e ter bons resultados. Outra pessoa com quem eu me relaciono são os nossos clientes amigos. Mesmo através do processo automatizado da venda online, eu tenho ótimos relacionamentos com os meus clientes. E o meu objetivo é cuidar do cliente para que ele alcance o objetivo dele. E como eu sou uma pessoa muito dedicada, eu cuido bem dos meus clientes, o relacionamento é muito saudável. Tanto é que grande parte do crescimento do meu negócio é decorrente à indicação. São pessoas que chegam até mim porque o meu cliente é muito feliz e ficou muito satisfeito com o meu atendimento e com o meu produto. Então, esse relacionamento impulsiona os negócios. E outra coisa interessante é que nós temos relacionamento com os nossos empreendedores parceiros. Bom, vamos lá. Dentro da minha atividade existem duas fases. A fase inicial, que é quando você tem uma matriz, e a fase posterior é quando você constrói uma franquia, onde você passa a ter empreendedores parceiros. Então, nessa fase, nós nos relacionamos com pessoas que querem ter o seu próprio negócio. Então, é um relacionamento também de mutualidade, de parceria, de reciprocidade. Então, nesse ambiente onde que não tem patrão nem empregado, flui realmente coisas boas, coisas positivas. Então, este foi o conteúdo que eu queria compartilhar com você neste vídeo. Foram dois assuntos muito interessantes. E você pode deixar aqui o seu comentário, você pode colocar aqui a sua dúvida, que eu vou fazer questão de ler e responder os seus comentários, as dúvidas que você deixar aqui no canal. Faça a sua inscrição e não deixe de ativar as notificações. E se esse conteúdo for ajudar algum amigo, você também pode compartilhar. Vai ajudar o seu amigo e vai ajudar o meu canal também a crescer, ajudar o meu canal a levar essa mensagem para mais pessoas. Um abraço. Até o próximo conteúdo.